Valeu, torcedor. Obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos atualizar as últimas do Tricolor, porque a vitória de ontem diante do Atlético Paranaense trouxe ao Grêmio um pouco mais de tranquilidade no seu ambiente para a decisão da próxima terça-feira diante do Estudiantes, lá na Argentina, gurizada. E o técnico Renato Portaluppi aproveitou o início da coletiva de imprensa para desabafar. Na pergunta feita pelo repórter, inclusive da própria Grêmio TV, o Renato aproveitou para falar: olha, parece que o Grêmio é o City, é o Real Madrid, é o Barcelona, que não pode perder. O Grêmio não tem um plantel para ser campeão do mundo. Os tropeços vão acontecer, o torcedor tem que ter calma, segundo o Renato. Renato disse que se cada vez que o Grêmio tiver uma derrota, a torcida pegar no pé de A, B ou C, vai acabar ficando sem jogador para atuar. O Renato, ele disse que fez um pedido ao presidente Alberto Guerra para que tivesse uma reunião com o pessoal da Arena e conseguisse baixar o preço dos ingressos para o próximo jogo, que é contra o Cuiabá no próximo sábado, fazendo com que a torcida se aproxime um pouco mais do time, o time receba um pouco mais de carinho e, claro, melhore o ambiente para o jogo diante do Estudiantes na próxima terça, que agora, embora tenha o jogo contra o Cuiabá e o Grêmio não vai admitir, vá nessa de jogo a jogo, a gente sabe que o próximo jogo diante do Cuiabá vai ter uma equipe mista, vai ter uma equipe já preservando, pensando na viagem para La Paz, porque é um jogo muito importante e praticamente decisivo para o Tricolor sobre a sua vida na Copa Libertadores da América. Então o Renato quer aproximar a torcida, fez esse pedido ao presidente Alberto Guerra e os ingressos deverão ter um preço diferenciado para baixo, né? Um preço mais barato para esse confronto diante do Cuiabá no próximo sábado. O Renato, ele disse que a torcida pode ficar tranquila porque a cobrança acontece dentro do vestiário. Ele não fala muita coisa às vezes na coletiva, mas dentro do vestiário os jogadores são cobrados. O Renato aproveitou para falar sobre individualidades e aproveitou para elogiar o Dodi. O Renato disse que o Dodi vem treinando muito bem e ontem foi um dos 3 melhores jogadores em campo. O Renato não quis falar sobre a possibilidade de contratação do Edenilson, tá? O Edenilson, a gente já trouxe com a informação, abrir um parênteses aqui. Ontem à noite nós trouxemos a informação de que o Grêmio já tem um acerto com o Atlético Mineiro, restando apenas um acerto com o próprio jogador e que o Edenilson está muito próximo de ser anunciado pelo Tricolor. A questão agora é essa contratação do Gemerson, né? Essa proposta que o Grêmio fez ao Atlético Mineiro e daqui a pouquinho nós vamos esclarecer essa situação um pouco melhor. Mas, seguindo pela coletiva do Renato, Renato não quis falar sobre o Edenilson, disse que não é jogador do Grêmio, que só vai falar sobre contratações e quando o jogador for realmente contratado, se isso acontecer, ou qualquer outro jogador que seja, aí sim ele vai comentar sobre o reforço. Então vamos lá. Renato, ele não desmentiu a situação do Edenilson, mas também não confirmou. Quando não tinha nada, o Renato sempre fazia questão de desmentir. Vocês lembram da questão do Di Maria, a questão do Gabigol, durante o Campeonato Gaúcho, foi no jogo até aqui contra o Brasil de Pelotas, o Renato aproveitou a coletiva para dizer que o Gabigol não vinha, que não tinha nada com o Gabigol e tal. Então, quando não tem nada, o Renato desmente. Agora, quando tem alguma coisa, ele foge daqui, foge dali, e o caso do Edenilson parece ser um desses casos. Gustavo Martins, gurizada, o Renato ele foi questionado sobre o porquê o Gustavo não ganhava oportunidade, se tinha alguma coisa a ver com a sua renovação de contrato ou não. Ele disse que não tem nada a ver, que ele tem contrato com o Grêmio, o contrato dele vai até o final de 2025, que o Grêmio está propondo renovar, mas que ele não vinha jogando muito por conta do rodízio. Tudo bem, é a palavra oficial do Renato, mas a informação a gente sabe. A gente sabe que o Grêmio tem um certo receio de colocar o Gustavo para jogar, o Grêmio quer renovar primeiro com o Gustavo, porque a cada jogo que ele atua, ele vai muito bem. Ele foi bem contra o Vasco, ele foi muito bem ontem, e vamos lá, isso vai chamando a atenção do futebol do exterior, até o futebol interno, daqui a pouco pode alguém fazer uma proposta, mas principalmente do futebol do exterior, e isso vai aumentando cada vez mais o pedido do staff do jogador. Então o Grêmio, para não acabar valorizando ainda mais o Gustavo e aumentando por consequência essa questão da renovação, o Grêmio quer esperar renovar e aí sim colocar o Gustavo para jogar. A gente sabe que isso influencia na questão final também. O Renato, ele aproveitou para dar uma... Vamos lá. Eu não sei se o termo certo seria uma chinelada, dar uma chamada na torcida, porque o Renato, ele disse que é muito injusto o que a torcida faz com o JP Galvão. É muito injusto a torcida pegar tanto no pé do JP Galvão, que pelo menos ele é um jogador que briga o tempo todo. O Renato disse que a torcida tá muito acostumada, ficou mal acostumada com o Soares. Tem na cabeça o Soares. Então qualquer jogador que entre na vaga, a torcida quer que o jogador faça como o Soares fazia. E muitas vezes fica cobrando demais o jogador. Vamos lá.
Não é bem por aí, né? O Renato ainda dá uma chinelada na imprensa, diz que pra variar aqui no Sul, quando não gostam de um jogador, começa a pegar no pé e a torcida começa a cobrar. Não começou com a imprensa, né, gente? Não começou com a imprensa. Tu que é torcedor gremista, tu sabe do que eu tô falando, né? O cara que vem pra cá, ganha o que ganha. Todo mundo tem noção do salário do JP. E o cara não entrega. Então, não foi a imprensa que começou com tudo isso, né? Não foi a imprensa. A torcida não é boba. A torcida sabe muito bem o que acontece no clube. E o caso do JP Galvão, a gente não precisa nem explicar por aqui. Tanto que é difícil, e eu acho praticamente impossível, achar alguém que queira que o JP permaneça no tricolor. Tu é um desses caras? Comenta aqui embaixo pra mim poder te conhecer. Eu não conheço nenhuma pessoa que queira que o Grêmio execute a compra do JP Galvão. Bom, o Renato disse que pensou em trazer uma opção da base, no caso seria o Jardiel, só que o Jardiel está lesionado, 2 meses no mínimo para voltar, então o JP é a única opção que ele tem e por isso o JP está jogando e vai continuar tendo oportunidades. O Renato aproveitou para falar sobre o Carbajo voltou a treinar, o Carbajo está no tempo dele agora e quando ele demonstrar confiança, quando ele dizer que está pronto para jogar, ele vai ganhar oportunidades. Então o Carbajo agora tá no tempo dele, depende dele, já foi liberado pelo DM e a qualquer momento, e quando o Carbajo dizer eu estou pronto para jogar, eu estou apto, o Carbajo deve ganhar uma oportunidade aí no elenco. Desempenho na Libertadores, o Renato ele disse que foi um pouco de tudo, foi um pouco por causa do desgaste da final, foi um pouco por conta da comemoração do Gauchão, mas que não houve exagero, teve um chopp e tal, mas nenhum jogador ficou até 4, 5 horas da manhã comemorando, e quando algum jogador exagerar, ele disse que vai ser cobrado. Renato aproveitou para brincar, tá? Não quero jogador santo, dormir 8 horas por dia, tomar suco de laranja, acordar cedo, tomar café da manhã, mas também não quer nenhum jogador demônio que acabe com a noite e tudo mais. Ele não quer nada disso. Ele quer um jogador que saiba se garantir dentro de campo e que também aproveite a vida como ele acha que tem que aproveitar. O Renato ainda brincou, olha, se alguém aqui fizer 20% do que eu fazia, tá ok. Quem se garantir dentro de campo pode fazer o que quiser à vontade. Se não se garantir, a fila vai andar. Para encerrar, gurizada, o Renato ele disse que como tem jogo no próximo sábado, a concentração dos jogadores começa já nesta quinta-feira. Nessa quinta-feira, a concentração para o jogo de sábado, tá? Não é uma punição, segundo o Renato, ele vai fazer isso apenas porque alguns jogadores têm filho pequeno em casa, jogadores que muitas vezes acabam acordando na noite por conta disso e tudo mais, acabam não descansando, não dormindo direito. Então, para garantir que todos os jogadores estejam com sono em dia, estejam se alimentando direitinho e tudo mais, a gurizada mesmo gosta de comer um sanduíche, gosta de comer uma coisa diferente, fugir um pouco da regra da dieta ali. Então, para garantir tudo isso, o Renato vai fazer essa concentração mais cedo. Então, a partir de hoje, todo mundo concentrado para o jogo de sábado e a partir do domingo à noite, todo mundo concentrado para o jogo de terça-feira. Valeu, gurizada! A qualquer momento te trago mais notícias do Tricolor. Só para encerrar, o Grêmio aguarda essa resposta do Atlético Mineiro depois que fez essa proposta pelo Gemerson. 1,5 milhão de euros, cerca de 7 milhões e 800 de reais, o Grêmio aguarda. Lá em Minas, o pessoal dá praticamente como certa a não vinda dele, porque o Atlético não tem tantas peças para a posição inscritas na Libertadores da América e agora não pode inscrever ninguém, mesmo a situação do Grêmio. Então, por não ter peças suficientes na Libertadores, o Atlético não deve liberar o Gemerson. Aqui em Porto Alegre, o Tricolor tem uma certa, como é que eu posso dizer para vocês, confiança, porque acredito que a proposta foi muito boa. Agora é aguardar e ver a resposta oficial do Atlético. Já já eu te trago mais notícias do Tricolor, então te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, mas ó, ativa o sininho aqui embaixo, porque se tu quer ficar bem informado do Tricolor, tens que ativar. Assim que eu tiver mais atualizações, eu gravo, te trago e tu vai ficar bem informado. Já já eu volto com mais notícias do Tricolor.